Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12 horas, 7 minutos, está no ar mais um Rede Notícia. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. Começamos a nossa transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, na América FM em 107,1 e também na Cultura M, nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você acompanha o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E nós queremos também você lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube. Nosso canal exclusivo é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.000 inscritos por lá. Se inscreve também. E também faço o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E a gente começa esse Rede Notícia desta segunda-feira falando sobre uma ação do governo de Minas. O governador do estado, Romeu Zema, e o secretário de Estado de Educação, Igor Alvarenga, anunciaram, agora pela manhã, novas orientações para a manifestação de interesse pelas comunidades escolares em relação ao programa das escolas cívico-militares no estado. Pano para manga nessa história. Vamos ao vivo à cidade administrativa. Quem está por lá para nos trazer os detalhes é o repórter Giovanni Rodrigues. Muito boa tarde, Giovanni. Giovanni, esse tema já foi alvo de audiência na Assembleia Legislativa, muita confusão entre os deputados, já teve escola tradicional aqui de Belo Horizonte rejeitando a medida na consulta que foi feita até ela. E aí, o que mudou nessa história, Giovanni? Muito boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Realmente, viu, André, muita polêmica aí nesse tema envolvendo aí as escolas cívico-militares, né? Então, olha só, foi suspenso aí ontem, né, o processo de consulta às comunidades escolares sobre o interesse das unidades da rede estadual em aderir aí ao programa das escolas cívico-militares e promovido pelo governo de Minas. O governador Romeu Zema, ele falou, André e Janaína, sobre as assembleias, que o governo acredita nesse projeto democrático e que vai sim ouvir os professores e também os pais. Vamos acompanhar. Nós estaremos fazendo a migração de algumas escolas, né? E nada melhor do que diversidade para ter comparação. E é estranho que parece que quem prega diversidade é quem está indo contra, né? Parece bem contraditório. Então, no futuro, nós vamos ter em Minas Gerais, não sei se 100, 200 ou 300 escolas cívico-militares, e então, elas funcionando, vamos ver, né? Qual que vai ser o desempenho desses alunos? Qual que é a diferença dessas escolas com relação às escolas convencionais? Então, quando você tem diversificação, você passa a ter condição de ter essa comparação, essa avaliação. Então, a ideia, vale lembrar, é um percentual das escolas, lembrando, são 3.600 escolas, né, que nós temos em todo o estado, e nós sabemos que disciplina, que rigor, que acompanhamento fazem, sim, a educação melhorar e muito. Olha aí, o secretário de Educação, Igor Alvarenga, disse que foi anunciada a suspensão do processo de escuta desse processo escolar aí, cívico-militares, e só depois das férias ele vai retomar esse processo de escuta. A ideia é melhorar a educação, disse ele. Vamos acompanhar. Neste momento, nós então anunciamos a suspensão do processo de escuta das comunidades escolares. Neste momento, nós estamos apenas escutando para saber qual comunidade que tem o interesse de aderir ao sistema cívico-militar e aquela que não tem interesse. Após esse momento de escuta, que nós iremos fazer o levantamento dos policiais da reserva que estarão disponíveis e também das condições orçamentárias. Vale destacar que este é um momento democrático, um momento para a gente poder escutar as famílias, professores, estudantes, né? A gente faz essa suspensão após o recesso escolar, que retoma no dia 1º, nós iremos ter novas orientações para a retomada dos processos de escuta das comunidades. Aquelas comunidades que já fizeram as suas assembleias, as assembleias permanecem respeitadas.
Vale a pena destacar, André e Janaína, que por meio de nota, o Sindiúti-MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, se manifestou contrário ao programa apresentado pelo governo de Minas. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. Agora, Obrigada. Janaína, você entendeu alguma coisa? André, só retomando. Falou. Sim, Giovanni, pode ficar à vontade. O Igor, ele falou também sobre essa questão do Sindiúti. Vamos acompanhar neste momento. Tentativas por meio do sindicato, Sindiúti, de manipulação da comunidade com informações mentirosas, informações que não condizem com a verdade, como, por um exemplo, dizendo que os nossos estudantes terão que cortar o cabelo, que terão apenas que marchar nas escolas, que não são propostas das escolas cívico-militares. Assustadoramente, essa instituição que, por algumas vezes, defende entre aspas, a democracia, ela entrou com uma liminar no TJ solicitando a suspensão do direito de liberdade de expressão das nossas comunidades escolares, que esse momento de escuta. A democracia é necessário que tenhamos escuta ativa e respeito à verdade, porque na educação nós não podemos abrir espaço para mentira. André, Janaína, vocês falaram aí sobre entender, realmente nós ficamos aqui na dúvida também, viu? O secretário Igor Alvarenga, ele foi questionado aí sobre dados dessa consulta pública das escolas, mas ele disse que esses dados eles não foram divulgados. Foi questionado também sobre o impacto no orçamento, ele também disse que esse impacto aí nesse orçamento também não foi nada divulgado. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. Obrigada, Giovanni. Eu estou fazendo essa pergunta para a Janaína porque eu, particularmente, não entendi nada. Porque ele disse que a consulta foi suspensa, mas a consulta continua. Pois é, ficou bem confuso. Suspendeu o processo de consulta, mas não continuamos consultando. Afinal de contas, suspendeu ou não suspendeu? E os dados não podem ser divulgados também da consulta que já foi feita. Realmente está tudo muito confuso. E como é que viu? o governador do estado afirma uma quantidade X de escolas se essa adesão é através de uma consulta e uma votação entre a comunidade escolar? Que deixou de ser consultada. Porque se a gente... nós temos uma previsão de... Tudo bem. Não, o governador taxou, cravou. Vão ter 200, 300... Eu não estou aqui debatendo a questão se a escola cívico-militar é boa ou ruim para a comunidade escolar. Inclusive, tem pesquisas que afirmam que grande parte da população seria favorável à instalação dessas escolas cívico-militares. E falando dos benefícios também, né? Aí vamos discutir mais a profundidade. Agora, quem vai decidir isso é a comunidade escolar. Corpo docente, ou seja, os professores, que esses, na grande maioria, são contrários. Corpo discente, ou seja, os alunos, e pais. E responsáveis. Eu acho que principalmente os pais têm que ser consultados, né? E avaliar essa proposta. Porque... a respeito à fala do secretário de Educação em relação ao Sindiúti, mas cada um tem o seu direito de se pronunciar. Sim. Aí, se é verdade ou é mentira, se acha que o Sindiúti atua de maneira inverídica, que acione os meios legais contra. Agora, é um processo muito enrolado cá entre nós. A educação no nosso estado já está passando por isso, né, André? A gente tem que validar isso também. Então, é um processo complicado que a gente tem que pensar, repensar e consultar mesmo. Eu sou a favor totalmente da consulta. Quando eu falo muito enrolado o processo, é apenas uma situação mal explicado, mal publicitado, né? A publicidade que, aliás, é um dos parâmetros do serviço público, é dar publicidade aos seus atos, está lá na lei 9.100 e blá, 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 aquela lei que cai em tudo quanto é concurso público. Um dos atos que o Estado, o servidor público, não pode deixar de dar é de publicidade aos seus atos. Publicitar os seus atos, ou seja, informar com clareza os seus atos. Faltou isso nesse caso. É verdade. E agora pela manhã, o governador Romeu Zema e o vice Matheus Simões, eles reuniram com prefeitos na cidade administrativa. O Aelton Aleixo, ele está na redação da Rede Catedral e vai dar os detalhes desse encontro. Boa tarde, Aelton. Qual foi o tema desse encontro? Bem-vindo ao Rede Notícia.
Boa tarde, Janaína. Muito prazer estar aqui mais uma vez, André. É interessante, né? O governador Romeu Zema, junto com o vice Matheus Simões, estavam reunidos com os prefeitos para o Dia de Desenvolvimento. É muito interessante isso para causar uma união entre cidades, entre empresas, entre o governo do estado. Foram várias ações que vão ser discutidas lá. Esse encontro vai até às 18 horas. Neste momento é aquela famosa pausa para o almoço, mas eles vão discutir muitas coisas. Dentre elas, que é importante a gente estar sempre ressaltando aqui, e os prefeitos, né, estão se dirigindo também para esse período da tarde agora, tem o Investe Minas, que traz estratégias para atrair novos negócios, gerando maior empregabilidade, que é o grande problema, é o grande gargalo das cidades, né? Também como fortalecimento da economia local. Também os Cidades do Futuro, que promete conectar melhor as gestões e empresas de tecnologia, que também é um problema muito sério, né? Prefeituras, gestões e essa questão da digitalização que sofre bastante também. E também o Livre para Crescer, que trata da diminuição da burocracia, que é outra reclamação muito grande dos gestores municipais. Então a gente espera que tudo dê certo e que no decorrer do dia tudo melhore. É verdade, Aelton. Daqui a pouquinho o Aelton vem com mais assuntos aqui no nosso Rede Notícia. E vereadores da capital avançam com um projeto que pretende doar imóvel ao governo de Minas. Os detalhes com o repórter Newton Lopes. Em plenário tumultuado, com mais de 2 horas de votação, a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno o projeto de lei que transfere para o governo de Minas o terreno que funcionava o antigo Galba Veloso, no bairro Gameleira, na região oeste da capital, para a construção do novo complexo de saúde Hospital Padre Eustáquio. A proposta do novo hospital é concentrar os atendimentos de 4 hospitais da FHEMIG na capital: o Eduardo de Menezes, o João Paulo II, o Alberto Cavalcante e a maternidade Odete Valadares. Durante o plenário, os vereadores de oposição ao governo tentaram barrar a votação, porque, segundo eles, o complexo hospitalar não vai gerar mais atendimentos no SUS, mas sim transferir os leitos de local. O vereador Bruno Pedralva, do PT, detalha o parecer da oposição sobre o projeto. Esse projeto não é ampliação de leitos, é substituição, é muito diferente do que foi o Hospital do Barreiro. Neste caso, vão ser fechados 4 hospitais: o CGP, Hospital Infantil, João Paulo II, o Hospital Alberto Cavalcante, a maternidade Odete Valadares e o Eduardo de Menezes no Barreiro. E mais grave é que esse hospital novo que o Zema quer construir não tem pronto-socorro. Portanto, o maior pronto-socorro pediátrico do estado de Minas Gerais, maior e melhor, que é o pronto-socorro do CGP, será fechado. É o que dizem os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais que trabalham no CGP, que essa conversa já está espalhada lá entre eles. Já tem data, inclusive, que é 2029, quando construir o novo hospital. Já o líder de governo na Câmara, o vereador Bruno Miranda, do PDT, reforça a importância de aprovar o texto. O projeto é importante porque ele regulariza a situação de um terreno da Prefeitura de Belo Horizonte que vai ser alienado ao Estado de Minas Gerais para possibilitar a construção de um complexo hospitalar. A gente sabe, a população de Belo Horizonte percebe que a situação dos hospitais da rede FHEMIG há muito tempo precisam de uma reestruturação, do ponto de vista físico, de uma modernização das instalações, e esse projeto vem nesse sentido, de ofertar para Belo Horizonte mais de 500 leitos hospitalares e possibilitar com que a rede FHEMIG seja transferida para esse espaço, que é um espaço que vem com uma infraestrutura moderna, enfim, com uma capacidade também de atendimento importante para o cidadão de Belo Horizonte, para o usuário do SUS. É importante destacar que serão leitos 100% SUS, haverá uma parceria público-privada, como existe hoje no Hospital Metropolitano de Serra de Castro, e a gente entende que seja um projeto importante para viabilizar essa parceria do Estado. Agora, as emendas ao projeto vão para a análise de comissões e, eventualmente, a proposta vai ser votada novamente em segundo turno. Repórter Newton Lopes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai continuar falando sobre assuntos da nossa região, entre eles uma entrevista exclusiva dada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a nossa apresentadora do Tribuna Livre, Adriana Ferreira. Entre os assuntos, ele fala sobre essa construção do super hospital em Belo Horizonte. Agora, na capital mineira, 12h, 22 minutos.
Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h25. Vamos novamente conversar com o Aelton Aleixo, lá na redação da Rede Catedral, porque a construção deste super hospital em Belo Horizonte é uma polêmica e foi um dos temas da entrevista exclusiva que o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, concedeu à Adriana Ferreira, apresentadora do Tribuna Livre. Entrevista essa que você pode acompanhar no nosso Tribuna Livre hoje ao vivo e depois pode acessar o site da TV Horizonte, nosso YouTube lá da TV Horizonte, para ver essa entrevista na íntegra. Ô Aelton, nessa entrevista o Alexandre Padilha disse que apesar do Romeu Zema, governador do estado, ser opositor ferrenho ao presidente Lula, que isso não atrapalha a relação entre os entes federados, e a grana vai chegar para a construção desse super hospital também, né, Aelton? Exatamente, André. E é importante mesmo que tenha essa manifestação, né, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, porque ele mostra bem que, independente da situação de estar ao lado em questões ideológicas, né, com o Baquerete, o Fábio Baquerete, que é o ministro, é o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, nada disso vai atrapalhar esse relacionamento, não. Eles estão juntos por tudo aquilo que for ajudar o Estado. E ele, então, falou sobre isso conosco. Da parte do governo federal, do presidente Lula, da minha parte, enquanto ministro da Saúde, a gente em nenhum momento faz qualquer tipo de discriminação pelo partido do governador ou a relação com o secretário. Tem uma relação muito institucional, muito positiva com o secretário estadual de Minas Gerais, com o secretário municipal de Belo Horizonte, da capital. Tem muitas parcerias, né, investimentos que a gente faz aqui. Agora tem especialistas, que é um programa prioritário do governo federal. A gente busca reduzir o tempo de espera para atendimento. As pessoas estão esperando o atendimento do câncer, um exame diagnóstico, um exame de tomografia, uma cirurgia eletiva. Estamos colocando recursos aqui em Minas Gerais para ser feito através dos hospitais estaduais, hospitais municipais, ao UFMG. O Hospital HC da UFMG teve um papel muito importante, voltou a fazer transplante de pulmão, acabou de fazer parte do mutirão de cirurgias e exames no dia 5 de julho, do dia E da EBSERD, agora tem especialistas. Então, da nossa parte, vamos sempre manter uma relação institucional e poder trazer cada vez mais investimentos para o povo de Minas. Pois é, Janaína, é importante, né, que a gente tenha mesmo isso, né, uma palavra de um lado, uma palavra de outro, para que o povo saia ganhando. Então a gente fica feliz com o Alexandre Padilha falando e vamos ver então os desdobramentos, né, porque a gente sabe que a polêmica já está instalada, mas pelo menos a gente já tem a garantia do governo federal aí que nada vai atrapalhar, mesmo estando aí em condições políticas diferentes. É com você, André e Janaína. Obrigado, Aelton. Obrigada. E o rompimento de uma adutora da Copasa, ali próximo à Câmara Municipal de Nova Lima, durante esse fim de semana, causou aflição nos moradores e também nos comerciantes, viu? Para vocês terem ideia, a força da água atingiu parte da estrutura física da sede da Câmara e também de comércios ali no entorno. Agora, pela manhã, uma equipe da Defesa Civil de Nova Lima realizou uma nova vistoria no prédio, que teve parte da estrutura comprometida por esse rompimento. E a gente vai ao vivo, direto para Nova Lima, conversar com a repórter Erlaine Grace, que tem mais informações. Erlaine, o que você traz aí de novidade em relação a esse rompimento dessa adutora? Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Eu falo ao vivo aqui de Nova Lima, da Câmara Municipal, que foi atingida aí pelo rompimento de uma adutora no último sábado. A água invadiu o prédio histórico e também comércios vizinhos. Eu conversei com o presidente da Câmara, vereador Tiago Almeida, que disse que os danos foram significativos, mas uma nova vistoria da Defesa Civil descartou o risco estrutural. Mesmo assim, as atividades estão suspensas por tempo indeterminado. Ele informou também que a Prefeitura vai custear os reparos e já iniciou diálogo para apoio aos comerciantes prejudicados. Agora, ao meu lado está o diretor de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil de Nova Lima, William Silva. O William vai falar com a gente agora. William, além do prédio da Câmara, a Defesa Civil monitora outros pontos de risco na região e responde para a gente também como foi a avaliação técnica que permitiu a liberação do imóvel. Boa tarde a todos os espectadores aí.
Bom, como dito, né, a Defesa Civil foi acionada por volta das 13 horas do sábado, referente a esse rompimento da adutora aqui da Copasa. Nossa equipe chegando ao local, iniciamos o processo de avaliação aí, que consistiu desde o telhado do prédio até o subsolo. Não foram identificadas patologias, né, trincas, fissuras, abatimentos, porém foi identificado presença de bastante umidade, principalmente nos forros, que devido às calhas não suportarem o volume de água, vieram a ceder. A Defesa Civil não registrou nenhum imóvel impactado como o imóvel da Câmara nas redondezas, nem recebeu nenhuma outra solicitação. Na manhã de hoje, da segunda-feira, uma equipe já esteve aqui por volta das 8h30 da manhã, identificando que esses forros já haviam, né, perdido ali a grande parte da umidade, que não ofereciam mais risco de ceder. Logo foi feita a desinterdição do imóvel e liberado para que as equipes de obras pudessem iniciar os reparos e a manutenção desses forros e da rede elétrica. Ok, muito obrigada, William, pelas informações. André, Janaína, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Erlane. Obrigada, Olha só, Erlane. em nota, a Copasa informa que o abastecimento de água em Nova Lima está normalizado nesta segunda-feira, após a manutenção intensiva e ininterrupta durante toda a madrugada de sábado para domingo, que foi feita no local. A Copasa reforça que, caso algum cliente ainda esteja com problemas no abastecimento de seu imóvel, é fundamental que entre em contato pelos canais oficiais de relacionamento, informando o endereço completo, para que a ocorrência seja avaliada de maneira individual. O fato é, gente, todo dia a gente fala de problema da Copasa. Impressionante as imagens, A gente não está falando de um local qualquer, é o centrão de Nova Lima mesmo, é Praça Bernardino de Lima, local histórico da cidade, e que, olha, gente, nós estamos falando de Nova Lima, uma cidade que é toda oca por baixo por causa da mineração. É um perigo, tem que olhar bem essa situação para não acontecer como aconteceu, né, gente? E esperar que os danos só sejam materiais. Graças a Deus não teve dano de pessoas, né? É o que a gente espera que assim continue. Agora vamos para mais um intervalo, 12h33 em Belo Horizonte. E na volta, a gente vai conversar com a subsecretária de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Patrícia Moreira. Na pauta, a elevação do Parque das Cavernas do Peruaçu a patrimônio imaterial natural da humanidade. Depois do intervalo. Agora em Belo Horizonte, 12h36. A Unesco reconheceu o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte do estado, lá em Januária, como Patrimônio Mundial Natural, gente. A decisão foi anunciada ontem, durante uma sessão do Comitê do Patrimônio Mundial realizada em Paris. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, ele falou sobre o significado desse título e também sobre as expectativas do crescimento do turismo no local. Vamos ouvir. Olha, nós temos dados de que quando um lugar é declarado patrimônio mundial, há um incremento, na maioria deles, de 100% do turismo. Obviamente, um turista ainda especializado, no caso do Peruaçu, é a natureza, é a arte rupestre. No caso, nós esperamos que haja um incremento ainda maior de turistas internacionais que hoje já vão ao Peruaçu. Mas o fato de termos uma declaração do porte da Unesco, de Patrimônio do Mundo, nós temos aí realmente um incremento de fluxo de turistas e, claro, antes de mais nada, a preservação agora, que já tinha na esfera estadual, na esfera federal, é uma preservação a nível mundial. E para a gente continuar falando sobre esse assunto que é de suma importância para o turismo do nosso estado, a elevação do Parque Cavernas do Peruaçu a patrimônio imaterial, natural da humanidade, patrimônio natural da humanidade. Material uma coisa é o queijo. Mundial natural. O imaterial é o jeito de fazer queijo mineiro, né? O queijo Minas, artesanal.
que também foi outra grande vitória que Minas Gerais teve no Sim. ano passado. A gente vai conversar agora com a subsecretária de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Patrícia Moreira, que está com a gente numa videochamada. Patrícia, obrigado por atender o convite do Rede Notícias para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né, Patrícia? Porque é o incremento do turismo, é Minas Gerais sendo colocada mais acima ainda, né? Porque se a gente for parar para pensar, são 5 patrimônios naturais da humanidade no Brasil e um deles está aqui em Minas Gerais, né, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde para vocês, boa tarde Boa a todos. tarde. Nós estamos realmente muito felizes com esse título, gente. É um trabalho de todo o governo do estado de Minas. É exatamente o que vocês falaram, né? É mais um título que nós trabalhamos aí junto à Unesco. Estivemos em Paris em 2023, em 2024, com o nosso vice-governador Matheus Simões, com o secretário de Cultura, Leônidas, para a gente poder também alinhar todos esses detalhes da candidatura. E ontem saiu o título. Então, nós estamos muito felizes, porque isso vai trazer um incremento para o turismo do norte de Minas maravilhoso. E Minas passa a ser o estado brasileiro com o maior número de bens reconhecidos, né? Isso traz também um orgulho a mais para todos os mineiros, né, Patrícia? Exatamente. Hoje nós temos o nosso 6º título, Orgulho e né? responsabilidade, né? Muita responsabilidade, exatamente, né? Porque o que acontece? A partir de agora, a gente vai ter que trabalhar mais ainda para o turismo. Então, nós temos um plano integrado do turismo para o norte de Minas, nós temos que capacitar aqueles receptivos, a hotelaria, a rede hoteleira, e principalmente, né, gente, receber bem os nossos turistas aí, porque hoje o parque recebe 7.000 turistas ao ano, mas a gente, como o secretário falou, existe um incremento depois do título, mais ou menos 100%, mas nós temos que estar preparados para isso e, com muito orgulho, mostrar toda a nossa hospitalidade mineira. E aí, subsecretária, aí que eu queria fazer a pergunta para a senhora. Quando a gente sempre falou dos outros patrimônios mineiros, em primeiro lugar, a gente sempre pensa numa ótica da cultura ligada à história, falando de Ouro Preto, Santuário de Bom Jesus Matozinhos, Diamantina, até mesmo a Pampulha, em Belo Horizonte, que a gente tem todo o marco do modernismo arquitetônico e artístico e paisagístico com a Ico Burlemax, com o Portinari, com Oscar Niemeyer. Agora a gente está falando de uma situação completamente distinta, é um lugar que se chama claro, tem o parte turístico, tem a parte histórica muito importante com a ocupação que data de 12.000 anos, todas as pinturas rupestres, todos esses registros que são extremamente importantes, mas numa região norte de Minas Gerais que precisa de um incremento forte de investimento para garantir com que essas pessoas que decidam ir para lá se hospedem lá, gostem de se hospedar lá, se sintam à vontade e deixem dinheiro. E aí, como é que o governo do estado está agindo nesse tocante para poder garantir infraestrutura hoteleira e infraestrutura de receptivo mesmo para que essas pessoas que vão lá possam voltar mais vezes? Então, como eu disse, nós estamos trabalhando um plano integrado do turismo do norte de Minas. Então, nós já chamamos aqui, por exemplo, já convidamos o Sebrae como parceiro para poder fazer uma rota do Peruaçu. Então, nós vamos fazer uma pré-strip, nós vamos fazer diversas ações. Fora isso, como é o patrimônio mundial natural, a Secretaria de Meio Ambiente também está investindo nas questões ambientais. Então, nós teremos aí investimento do turismo e investimento também da Secretaria de Meio Ambiente. Agora, o que é importante, gente, eu pessoalmente estive no sábado, lá em Montes Claros, onde nós fizemos uma reunião com gestores dos 3 municípios que compõem o Parque do Peruaçu, que é Januária, São João das Missões e Itacarambi. Então, eu me reuni com eles, é claro que nós já estávamos assim naquele coração muito apertado para esperar o título, que veio ontem, praticamente quase às 13 horas, e no sábado nós já estamos reunidos com esses gestores para a gente poder incrementar esse turismo e trabalharmos juntos aí cada vez mais para estruturar melhor toda essa rota do Parque do Peruaçu.
E Patrícia, além, obviamente, né, da questão do turismo, né, do crescimento, dessa expectativa para o crescimento do turismo, tem também a questão da conscientização em relação à preservação do local, né? Tem alguma projeção, algum plano para trabalhar isso, não só com os turistas, mas também com a população local, com os moradores, para eles terem essa consciência também e protegerem o local que eles moram, que eles vivem? Sim, nós lançamos o ano passado o plano do turismo verde. E essas ações estão dentro desse plano. Nós vamos lançar o selo do turismo verde nas próximas ações da Secult e vamos trabalhar também porque o meio ambiente, a preservação, nós temos indígenas na área e isso é muito importante para que nós possamos trabalhar aí o turismo sustentável. Patrícia, eu estive no sábado, eu conversei com o Astério Neto, que é o presidente da Aspronorte, né, que é o sindicato, a associação, na verdade, dos sindicatos rurais do norte de Minas. E ele estava falando que já existe um movimento de muitos dos produtores rurais lá daquela região, e aí tem uma característica muito específica, que são pequenos produtores, né? Eles estarem já adaptando as próprias propriedades rurais para poder construir pequenas hospedarias, pequenas pousadas com esse movimento de conseguir receber essas pessoas. Será mais ou menos essa a tônica do que vai se construir em termos de infraestrutura por lá, pelo menos nesse primeiro momento, né? Sim, exatamente. É o que nós temos feito com o enoturismo, né? Nós temos trabalhado aí as experiências nas vinícolas. E lá a mesma coisa. Então, quando eu estive agora no sábado na Expo Montes, tinha uma área lá da agricultura familiar. E essa exposição da agricultura familiar foi muito bom porque eu tive contato com esses produtores. Então, nós temos a castanha de baru, nós temos o óleo de pequi, nós temos o doce de pequi, a geleia de pequi, enfim. E nós vamos criar experiências juntamente com esses produtores, para valorizar também a produção local, obviamente, né? E fortalecer cada vez mais a economia e o turismo do norte de Minas. Nós estamos conversando com a subsecretária de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Patrícia Moreira, sobre a elevação, né, sobre o título ganho pelo Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, lá no norte de Minas Gerais, que se tornou, neste fim de semana, Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Nós vamos para um breve intervalo e, na volta, a gente continua batendo esse assunto, falando sobre esse assunto aqui no Rede Notícia. Estamos de volta, seguindo aqui com o Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h49. Vamos continuar o nosso papo com a subsecretária de Turismo e Cultura do Estado de Minas Gerais, a Patrícia Moreira. Patrícia, você estava falando no fim do bloco passado sobre se agregar outras culturas, outras economias, outras produções para poder incrementar esse turismo. E aí, quando a gente fala disso, não tem como a gente não falar sobre economia produtiva, que acho que talvez seja o grande diferencial do turismo mineiro. A cada local que a gente vai, essa integração de outras produções ligadas ao turismo e que faz com que essa experiência seja ainda maior, né? Exatamente, é o que nós temos trabalhado muito na Secretaria de Cultura e Turismo, principalmente com as duas pastas. Então, hoje a gente tem também um trabalho todo feito com a cultura, que é muito rica em nosso estado, e o turismo também com números aí, né, gente, maravilhosos, que a gente só tem que comemorar. Então, o que é importante? Economia criativa são vários setores que podem ser, né, desenvolvidos, que já estão sendo também trabalhados, tanto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Investe Minas, quanto a Secretaria de Cultura e Turismo, e também, como eu falei, a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente precisa de trabalhar todos juntos aí para a gente poder ter um desenvolvimento cada vez maior. Então é isso, é toda a cadeia da economia criativa. É como eu disse para vocês, eu estive lá na feira, fiquei tão feliz assim de conversar com os produtores. São produtores pequenos, mas que têm um potencial enorme, têm produtos deliciosos, né? Então, assim, é toda a nossa riqueza da cozinha mineira, de tudo, gente. Então, nós temos que estar preparados para receber esses turistas.
É verdade. E você acha que esse título, né, da Unesco, ele pode abrir portas para outras localidades, outras áreas aqui do estado também se candidatarem a esse título, a outro título da Unesco, ou um outro título internacional também, Patrícia? Claro, claro. Quando eu comentei com vocês que eu estive com o nosso vice-governador e o secretário em Paris, na Brasunesco, a embaixadora Paula até comentou com a gente, falou assim, olha, Minas é o estado que mais submete projetos aqui para o patrimônio. Então, nós gostaríamos de continuar trabalhando com Minas Gerais, e é isso que a gente pretende, né? Então, manter aí na verdade, as candidaturas. Eu acompanhei também toda a candidatura do Modos de Fazer do Queijo, estive no Marrocos com os produtores de queijo, depois tivemos aí o nosso título, e aproveitando e falando sobre isso, por exemplo, na região da Canastra, como que aumentou o número de turistas e experiências turísticas na região. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. E Minas... agora é Minas mesmo para o mundo, né, gente? Que agora nós estamos no mundo. E aí, isso abre portas, sim, para que Minas possa submeter a candidatura da Unesco, tanto patrimônio cultural, patrimônio natural e imaterial, daqui para frente. Já tem algum aí, Patrícia, na ponta da agulha? Não vou pedir para que você me fale, porque a gente sabe que esse trabalho é muito bem feito, esse trabalho é muito estratégico. A gente está mostrando agora para quem está assistindo a TV Horizonte, está com a gente também no YouTube, imagens do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que é uma coisa assim realmente inacreditável. A beleza do local, o tanto de diversidade que a gente tem. Tem cânion, tem caverna. Sim. Tem caverna lá, né, Patrícia, de mais de 100 andares, do tamanho de um JK, né? Para você ter noção, né? 100 metros. 100 metros, O parque é maravilhoso, gente. O parque é maravilhoso. O parque é maravilhoso. Agora tem que ir com mais tempo, né? Então é isso que a gente está incentivando. Primeiro, você ou entra por Montes Claros, a porta de entrada, dorme em Montes Claros. Ontem mesmo, no hotel que eu estava hospedada, tinha um grupo de 20 turistas estrangeiros saindo na hora que eu estava tomando café para o Peruaçu. Imagina que maravilha, gente. Tem que ir com Agora, tempo, tem que ficar, né, o dia inteiro. Tem que ir com tempo, tem que ter disposição, um sapato confortável, um tênis. E assim, gente, é uma maravilha. Não tem nem palavras para descrever a beleza do Peruaçu. Mas nós temos, sim, outros parques e outros destinos caminhando para a Unesco. Bacana. E é importante a gente também lembrar aqui para quem está acompanhando esse nosso bate-papo, para quem está assistindo aqui a TV Horizonte, ouvindo pela Rádio América, que até chegar nesse título é um longo processo, né, Patrícia? Tem essa questão da candidatura, do investimento, do reconhecimento, tem esse processo para poder chegar até o título. Não é simplesmente a Unesco, vou escolher tal lugar para poder receber esse título de patrimônio, né? Não, gente. Olha, do queijo que eu acompanhei mais de perto, foram 2 anos. Nós submetemos em 2022 para o título sair em 2024. Não é um trabalho fácil. Não é exatamente, não é isso. Chegou lá, a Unesco reconhece. Ontem eu acompanhei, a reunião começou às 5 horas da manhã, hora de Paris, e o nosso título só foi sair assim depois de várias justificativas, vários países participando. Não é fácil, não. A candidatura não é um processo fácil, mas vale a pena demais, né? Vale a pena o orgulho que a gente fica, a felicidade que a gente fica. Ontem eu nem dormi, gente. Fiquei feliz demais, que viva o turismo, né? É verdade. E é justo, é merecido, né? Com toda certeza. Gente, ainda mais Minas, né? É isso que eu ia falar, porque quando a gente fala muito de Minas, fala muito da mineração, fala muito da agricultura, né? Fala muito né, de todas essas cadeias produtivas, né? Da siderurgia, mas é um espaço que Minas tem muito ainda para poder avançar, muito para poder conquistar e muito para poder fazer com que as pessoas compreendam e entendam que é justamente essa questão do turismo, né? Mineiro, de conhecer mais Minas na profundidade, né, Patrícia? É isso que nós temos feito, trabalhar dentro da Secult, porque são 853 municípios. Olha a riqueza do nosso estado. Tem experiências que a gente não faz assim nem ideia do que tem em Minas, né? Às vezes, assim, aqui em Igarapé, pertinho aqui de Belo Horizonte, da capital, nós temos uma senhora que faz uns biscoitos deliciosos que você pode se hospedar na casa dela.
Então, assim, gente, a gente tem experiência para todos os gostos, para todos os bolsos, e tem muito trabalho, tem muita coisa para desenvolver no turismo de Minas. E no governo do governador, né, a gestão do governador Romeu Zema, ele tem incentivado muito o turismo. Então, nós temos ações, tanto no Brasil como no exterior. Lembrando que nós fizemos até ação em Paris, né, para poder reforçar a candidatura do modo de fazer do queijo. Então, nós participamos de feiras no Brasil, no exterior e em Minas. Né? Então, é Minas para Minas, Minas para o Brasil e Minas para o mundo. Eu lembro bem dessa questão do queijo, né? Sim. Foi vendido até muito durante as Olimpíadas de Paris, né? Se mostrando como que o queijo era produzido, para que as pessoas conhecessem o queijo, e na grande vitória que foi anunciada lá em Assunção do Paraguai, na sede da Conmebol, quando teve uma reunião da Unesco para poder apresentar esse modo mineiro de fazer queijo artesanal. E que, gente, para o mineiro isso é muito, né? É muito forte. Mas para quem vem de fora, como eu, que sou fluminense, gente, não tem queijo igual mineiro, não, gente. É um negócio, é um manjar dos deuses. Patrícia, obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Parabéns. Eu que agradeço, gente. Nós estamos aqui à disposição na Secretaria de Cultura e Turismo. E vamos lá, gente. Viva Minas! E muito obrigada a todos vocês. Obrigado. É isso aí. Rede Notícia está ficando por aqui. Já agradecendo a você que nos deu a audiência pelo som da Rádio América FM na Cultura M, também na telinha da TV Horizonte no 30.1 e também no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial. Já te faço um pedido, um chamado. Siga a gente lá na TV Horizonte Oficial, no Rádio América Oficial no Instagram. TV Horizonte Oficial no Instagram, mais de 10 mil seguidores. Obrigado a vocês que estão nos dando essa força. Pois é, agradecendo a sua audiência, né? Segue a gente lá no Rede Notícia TVH também. Você vai ficar agora com Bola na Rede, com o Júnior Brasil, trazendo todas as novidades. E tem muita novidade, viu? Desse fim de semana que teve muito futebol, viu? Do mundo da bola. Até amanhã, o Rede Notícia volta ao meio-dia. Fique com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Boa tarde, boa semana.